Boa tarde, mulheres. Vamos esperar nossas amadas entrarem, né? Para a gente iniciar essa live de hoje e que o Senhor venha estar abençoando, amém? Vai ser uma tarde abençoada, uma tarde muito proveitosa na presença do Senhor. E eu creio que Deus tem grandes ensinamentos para hoje, nessa tarde. Eu creio que o Senhor tem muito, muito, muito para nós hoje, amém? Vai ser uma tarde muito rica na presença do Senhor. Então, estou vendo aí a Vicky entrando, a Verônica, a Dirma. Que bênção, né? Vamos entrando aí, mulheres, pra gente. A Andréia, né? Glória a Deus, que bênção, não é verdade? Então, eu creio que o Senhor tem muitas coisas para trazer hoje pra gente, amém? E aí, vamos esperar a Carla entrar pra gente orar juntas. Ela entrou, né? Então, vamos agora chamar ela para ela entrar junto com a gente. A Carla é uma querida nossa coordenadora da regional, ela já deve estar entrando, né? Já solicitei, vamos lá. Aguardar ela entrando. A Célia, minha cunhada, que bênção, né? Isso aí, mulheres, o Senhor, ele tem dado essa oportunidade para gente, e eu não, acho que a Carla não... Vamos procurar a Carla, acho que eu fiz aqui, né? Isso. Já já ela vai entrar. Ah, ela disse que vai entrar um pouquinho depois, mas amém, glória a Deus, né? Então, enquanto a Carla ela não entra, eu queria deixar uma palavra para vocês, amém? Que está no Salmo 127, o versículo 3, que diz assim: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém? Então, os filhos, eles são heranças do Senhor, né? Os filhos são as bênçãos, são os presentes de Deus, né? É aquilo que a gente tem de mais precioso nessa vida, que o Senhor nos deu, amém? Então, eles são nossas heranças, é aquilo que o Senhor realmente sabia, né? Como deixar uma mulher feliz, é nos dando os filhos, né? Que eles são umas bênçãos, amém? E eu creio que nessa tarde o Senhor vai trazer muitos ensinamentos para a gente, amém? Então, eu vou fazer uma oração agora, então, e depois a gente já chama a Carla, amém? Vamos orar comigo, mulheres? Vamos lá? Deus querido e Deus santo, nesse momento, Senhor, eu quero apresentar ao Senhor, Pai, essa live, Deus, que tem o tema de filhos, Pai. Eu quero, Senhor, neste momento, Senhor, pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha estar conduzindo esta live, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo venha visitar, Senhor, a cada mãe, Senhor Jesus. Oh, Deus querido, a cada mulher, Pai amado, que vai estar assistindo. Que o Senhor venha visitar, Senhor, a cada coração. O Senhor, Pai, conhece a necessidade de cada uma. O Senhor conhece, Deus, a aflição de cada uma. Senhor Jesus, vai de encontro, Pai querido, a cada coração, Senhor. E que o Senhor venha usar, Senhor, poderosamente, Senhor, a vida da Carla, Pai. Oh, Deus querido, eu creio que o Senhor já tem uma palavra, Deus, que o Senhor colocou no coração da tua serva. E eu sei, Pai amado, que muito o Senhor tem para nos ensinar nessa tarde. Oh, Deus querido, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor venha tirar, Pai, toda a dispersão, Senhor. Oh, Deus querido, que possamos estar atentas, Pai, aquilo que o Senhor tem passar, Senhor, Pai amado, para as nossas vidas nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu te agradeço, meu Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ver se agora a gente consegue chamar a Carla. Vamos ver se ela... Aguardando ela aceitar. Isso aí. Boa tarde, Carla. Agora deu certo. Boa tarde, A paz, gente. tudo bem? Paz, Fabrícia, tudo bem? Tudo Estou bem. melhor, graças a Deus, né? Amém. É um Que prazer enorme, Carla, ter você aqui com a gente, né? Sempre, né, solista, sempre nos ajudando. Essa Carla Costa, nossa coordenadora da regional, ela é uma bênção. Deus tem usado muito a vida dela para nos abençoar, né? Abençoar, nos instruir, nos ensinar, amém? E hoje a gente tem um tema que é filhos, né?
E Filhos, né? filhos, né? E a Carla, né? Mãe de 2 adultos, né, Carla? Você Dois tem aí adultos já. 2 adultos já, né? Então a Carla já passou por todas as fases aí, né? Quase E ela todas, né? Quase quase todas. todas, né? E aí a Carla com muita propriedade, com muita experiência para contar para a gente, eu creio que ela tem muita coisa para passar, amém, da parte do Senhor e das experiências que ela tem, não é verdade, Carla? Olha, eu acredito que a maternidade, para mim, ela foi, literalmente, ela foi uma salvação na minha vida, né? Porque eu acredito que tudo que o Senhor coloca na nossa vida, ele pode ser uma grande bênção ou ele pode ser um tormento. Eu acho que tudo depende da forma que a gente encara aquilo, né? Uhum. Porque todas as circunstâncias da nossa vida, ela tem pontos bons e tem coisas difíceis também, né? Porque o próprio Jesus, Sim, ele não disse que ele falou assim: "Ah, eu vou trazer paz para vocês, eu vou trazer praia, eu vou trazer água fresca, né? A vida de vocês vai ser maravilhosa". E na verdade não, ele falou assim: "Olha, eu vim trazer espada, né? No mundo tereis aflições". Então, assim, o evangelho, às vezes, ele é pregado de uma forma ilusória, né? Fantasiosa. E eu acho que a maternidade é a mesma coisa. Eu vejo mães reclamando dos bebês que choram. Eu vejo mães reclamando das crianças que brincam. Eu vejo mães reclamando hoje, nesse tempo de quarentena, dos filhos em casa, né? Então, eu acho que você precisa olhar para aquilo que é bom e não sim, focar naquilo que é no trabalho que você tem, porque se você ficar focando só no que é ruim, você vai ser infeliz, não só como sim. mãe, mas em tudo que você fizer. E eu fui mãe com 19 anos. Eu tinha Nossa, acabado bem de fazer. novinha. É, eu casei, eu não era evangélica, eu me converti, eu estava grávida do meu filho de 4 meses, né? Eu tinha 18 anos e eu casei grávida. Naquela época não tinha nada, não tinha casa, não tinha nada. Então, assim, foi um tormento para uma criança, né? Porque hoje eu vejo as mocinhas de 18 anos, eu falo, meu Deus, são totalmente criança e eu era uma criança, né? Então eu não tinha nenhum ensinamento sobre casamento, nem sobre nada. Então eu nunca imaginei assim, ai, como será que vai ser o meu marido? Como que vai ser a minha vida? Não, nada. Então assim, simplesmente aconteceu. Só que no momento que eu me vi com muito tormento, a minha mãe, ela tinha se convertido fazia um ano, e aí eu fui à igreja, né, com ela, e aceitei Jesus. O Senhor tocou no meu coração com uma canção que só dizia aleluia, mas assim, porque a minha vida naquele momento eu estava passando uma tormenta mesmo, né? Porque o casamento, logo de cara, ele já foi muito difícil, com uma semana, 2 crianças, eu tinha 18 anos, meu marido tinha 20, e a gente não tinha nenhuma estrutura, então foi um tormento. E naquela época, Imagina. imagina, o meu filho tem 33 anos. Então, há 34 anos atrás, a minha mente era assim: como que eu vou fazer, né, para ficar com um filho se meu casamento não der certo? Vai ser horrível, né? Eu falei, eu vou ficar com um filho, eu vou ser uma mãe solteira. Aquela época tinha muito mais preconceitos do que hoje, porque eu vim da Sim, Igreja Católica, e a Igreja Católica, né, eles ensinam muito. Tinha isso naquela época, entendeu? Então, assim, era uma vergonha para mim, tanto ter casado grávida, como depois ficar sem marido. E aí, quando eu fui na igreja que o Senhor tocou no meu coração, eu abracei aquilo, aquele bálsamo que o Espírito Santo me deu, que ele me abraçou como filha mesmo. Porque eu era uma te criança e acolheu, eu né? estava. Você se Sim, sentiu acolhedora, né? ele me acolheu, eu Acolhida, né? senti um abraço. E eu abracei aquilo como sendo uma força na minha vida, né? Mas por quê? Porque eu tinha um serzinho dentro de mim que eu ainda não conhecia, mas que ia depender totalmente de mim.
Então, eu sempre falo, né, que eu fui salva por Jesus e pelo meu filho. Deus usou aquele momento, que não foi o momento, não foi Deus que me deu aquele momento. Eu pequei e engravidei antes de casar. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele usou aquele momento para me salvar, né? E eu sempre fui eu não sei se você tem algumas perguntas aí, né? Mas o Senhor colocou Algumas. uma palavra no meu coração sobre honra, né? Sobre o princípio da honra. E assim, eu tinha uma responsabilidade com aquele filho, né, dentro de mim. E aí eu comecei a ir, porque o Espírito Santo me abraçou e eu continuei indo. E eu tinha muito desejo de fazer a coisa certa, sabe? De ser, assim, um exemplo para ele, né? De ser uma pessoa que endireitar a vida dele. Então, assim, eu abracei o evangelho para mim e para ele. E para minha família, né? Porque depois o Senhor ele vai tomando as outras pessoas, porque as pessoas são influenciadas pela nossa vida, né? Mas Carla, não deixa eu foi só. sempre muito fácil. Carla, é interessante porque assim, como você naquele seu momento já conheceu o Senhor Jesus, né? Então o Senhor Jesus já foi ministrando na sua cabeça, no seu coração, né? A forma como você ia conduzir aquilo e isso te motivou, né? Te motivou a querer o melhor, a querer buscar o melhor e a fazer o melhor por você e pelo seu filho, né? É que Deus, ele é muito bom, né? Muito bom, porque assim, mesmo naquela época, a igreja não tinha muitos ensinamentos também. Então, assim, não tem um curso. Eu acho assim, muito injusto acaba sendo, né? Porque você fala assim, a coisa mais importante, as duas coisas mais importantes que nós escolhemos na vida é casar e ter filhos. E não tem curso, não tem ninguém, a gente tem pouquíssimas pessoas no meio cristão que podem te dar uma orientação a esse respeito. E eu não tinha ninguém, o meu pai e minha mãe tinham um casamento atribulado. Então, o exemplo que eu tinha era ruim. A minha sogra e o meu sogro, quando eu me casei, eles eram separados. Então, era horrível o relacionamento. Então, eu e meu marido, nós não tínhamos exemplos nenhum a seguir. Entendeu? Então foi muito difícil. Mas eu me lembro que a minha mãe, ela comprou um livro naquela época. Eu gosto muito de ler, então assim, eu tenho muitas. A minha vida é pontuada por livros que eu li. E aí eu li um livro que era um livro da Assembleia de Deus, de uma pastora americana, que depois eu nem encontrei mais, que chamava Leni e seus filhos. Os meus filhos sabem, até os meus filhos sabem a história desse livro, porque eu vivia contando, né? E o livro para mim foi uma provisão de Deus, porque ele mostrava duas primas, a Leni e a Noemi. A Leni era cristã e ela seguia. Deu uma. Amada aqui. É, Ela, ela era de paz, ela buscava Deus, e entendeu? Então, assim, a casa dela era uma paz. E a outra não tinha Jesus, não tinha nada. As duas tiveram filho na mesma época. Então, o livro, ele relata até a rotina das mamadas do bebê. Entendeu? Sabe assim, que a Leni tinha horários para o filho, ela tinha organização da alimentação, né? Ela tinha organização de como ela limpava a casa, o que ela fazia primeiro, o que ela fazia depois, né? As crianças dela, o que eles podiam comer e que hora que eles brincavam. A outra era tudo largado. Então, assim, acordava na hora que queria, comia na hora que queria, comia o que queria, dormia a hora que queria, brincava com o que queria. E aí depois, quando chegava quando as crianças cresciam, você via o resultado. Além da vida de tribulação que aquela Noemi passou, com aquela casa bagunçada o tempo inteiro, suja, aquelas crianças com o nariz escorrendo, brincando no chão, suja, que não tinha hora para tomar banho, nem para comer, nem para nada.
que já era uma tribulação, que a vida dela ficava muito mais difícil sem organização, né? Teve até um episódio no livro que uma das crianças dela cai do colo de outra criança, uma criança carregando um bebê, entendeu? Porque ela não dava conta. Então, uma criancinha tipo de 6 anos derrubou o irmão no chão, bateu a cabeça e a criança ficou deficiente. Então, assim, aquilo para mim foi muito chocante. E depois você vê o resultado da família, né? Então, eu quis muito organizar a minha vida, a maneira de Deus e tentar o máximo, né? Lógico que não é as mil maravilhas, a gente comete muitos erros, né? Mas eu me lembro que eu comecei a fazer, eu fazia o cardápio da semana, porque eu sou muito indecisa, então assim, eu tenho indecisão até para decidir o que eu vou fazer de janta. Então eu descobri que se eu fizesse o cardápio da semana, eu já saberia de antemão o que eu ia cozinhar todos os dias. E eu ia balancear a alimentação dos meus filhos. Então, assim, eles comiam legumes todo dia, comia verdura todo dia. Eu só não instruía a comer fruta, eu fazia suco. Então, eu fazia suco de frutas todos os dias para eles. Então, eles não criaram o hábito de comer, mas eles bebiam. Então, eu fazia isso. Aí eu fazia sopa. Eles brincam até hoje, porque eles falam assim, nossa, gente, a nossa casa era uma loucura. Tinha que comer sopa todo dia antes da comida, porque eu achava que aquilo era saudável. Então, a gente erra querendo acertar, né? Mas eu acho que você ter a preocupação de melhorar e de fazer bem e saber que aquele ser que está ali, ele vai depender de você para sempre, né? Ele vai depender. Só que, por exemplo, eu tive filho com 18 anos. Os primeiros 30 anos da nossa vida, eles são 30 anos de aprendizagem. Eu não sei se alguém já parou para pensar nisso. Os primeiros 30 anos, você acha que sabe. Você acha que sabe muita coisa. Mas, na verdade, você está... né? Você está aprendendo todo dia. Então, imagina, a vida de filhos de adolescentes não é fácil também. Né? O meu filho, que nasceu de um adolescente, ele cresceu comigo até os 30 anos. Eu sei porque eu nasci, a minha mãe tinha 19 anos, o meu pai também, os dois tinham a mesma idade. E eu sinto irmã deles, porque eu passei por muitos perrengues junto com eles. Então, assim, aquele período que hoje eu entendo isso, mas eu não sabia, aquele período de crescimento, ao invés de eu ter um pai que estava me ensinando já, não, eu tinha uma pessoa que estava aprendendo também a viver. Então, é muito complicado isso. Eu passei bastante problema na minha infância e na minha adolescência, o meu filho passou menos. Mas também passou, porque eu também estava nessa fase de aprendizado. E aí diz que dos 30 aos 60 é o período que nós vamos utilizar aquilo que aprendeu, colocar em prática. Né? Então, se a gente aprendeu e passou um tempo aprendendo bem, a gente vai colocar em prática aquilo que aprendeu. Né? Colocar em prática na nossa vida, aplicar na nossa vida. Ah, você aprendeu sobre relacionamento, você aprendeu sobre ser mãe, você aprendeu como reagir às pressões. Então, você vai pôr em prática isso. Falar assim, nossa, as besteiras que eu fiz até os 30, nossa, briguei com o chefe, sabe? Fiz birra com meu marido. Dos 30 para frente, fala assim, olha, gente, não vale a pena. Não é verdade isso? Sim. Tanta coisa que você fala assim, ah, não, deixa pra lá, gente, olha, passa, viu? Vira a página aqui. Então, é muito interessante isso, né? Porque isso faz diferença. Parece que não, mas faz muita diferença. E aí, os problemas que as pessoas têm com os adolescentes, com as crianças, é falta de maturidade dos pais. Sabe? Porque a criança, ela nasce um diamante bruto. Ele não sabe nada. O bebezinho, quando nasce, ele é zero informação. Ele só tem informação genética.
Mas assim, de comportamento, ele tem zero. A criança, o ser humano que ele vai se tornar, depende totalmente dos pais. E depende da vida que ele tem dentro de casa. Então, eu acho hoje que as famílias, a gente falando sobre o princípio da honra, eu convido vocês a abrirem, quem tiver com a Bíblia aí, em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 12, eu vou ler, que é um verso super conhecido de todos nós. E diz assim, né? Honra, Êxodo 20, Êxodo 20, 12. 12. 20, 12. Tá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Né? Quem quer ter a vida longa tem que honrar o pai e a mãe. Aí depois a gente vai lá para Efésios 6. Efésios 6, versículo 1, 2 e o 3. Ele diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, quando nós somos pais, a gente se lembra desta palavra, certo? Sim. Só que isso começa muitos anos atrás. Digamos que alguém, né, que está com a gente aqui tem um bebê agora, um filho de 4 anos, um de 2 anos, um de 5 anos, né? Só que assim, isso começa muito lá atrás, não é para mim que tenho um filho de 33. Começa muito antes. Eu tenho 52 anos. Então, essa palavra para Carla começa há 52 anos. Porque o princípio da honra, ele começa com a honra que eu dou para os meus pais. Então, eu digo que a maternidade ou a paternidade, ela é um momento de muita reflexão para a nossa vida e de muito aprendizado, porque nós aprendemos a honrar. Porque o que nós queremos do nosso filho? Honra. Eu quero que ele me respeite, eu quero que ele me ame, eu quero que ele seja o melhor, eu não quero que ele me responda mal. Imagina, eu não quero que ele pense mal de mim. Sabe quando você briga com o filho, que você olha no olhar dele, tem aquele olhar de ódio? Só o olhar dele te mata. Eu sou da época que os filhos não respondiam para os pais. Os meus filhos, nunca permiti, porque eu acho que eu não posso ficar discutindo de igual para igual, porque eu não sou, a gente não é igual. Eu tenho autoridade espiritual e legal sobre a vida deles, né? E aí, só que isso não começa nesse momento. A promessa que nós vamos receber de Deus não é da forma que o meu filho me trata, mas é da forma que eu trato os meus pais. Olha então, só. no momento que você tem o seu filho, você tem que olhar para trás. Você quer receber uma bênção com os seus filhos aqui? Como você tem tratado os seus pais? Qual o relacionamento que você tem com ele? Então, mamães, você que está aqui hoje comigo, nós vamos tratar de você como mãe, como filha. Porque antes de ser mãe, você é filha. E a gente vai receber aquilo que nós plantamos. A gente nunca vai plantar uma semente de laranja e vai colher jaca. Nunca. Tem muita gente vivendo aí na fantasia, vivendo de faz de conta, achando que vai ser e que vai dar certo. Não vai, gente. Não tem chance de dar certo. O que você plantar, é isso que você vai colher. Mas Deus é tão maravilhoso e Ele é Pai. Então, o princípio da honra, ele começa com os nossos pais, primeiramente. Depois, com Deus. Para que depois nós possamos receber essa honra dos nossos filhos.
certo? Porque não adianta também, tá cheio de gente dentro da igreja que é apaixonado por Jesus, é apaixonado por Deus, pelo Espírito Santo, mas exclui os pais da vida. Não tem chance de dar certo, porque é o único mandamento com promessa que tem. Então, eu tenho que voltar lá atrás, no início de tudo. E eu tenho que fazer uma reflexão da minha vida. Qual é o meu relacionamento com a minha mãe? Ah, eu não respondo para ela. Tá bom. Qual é o sentimento que você tem? Qual é a atitude do seu coração com relação a ela? Aí a palavra ainda diz assim, honra o teu pai e a tua mãe. Ele não fala assim, aquela mãe maravilhosa, organizada, sabe? Como a Leni que eu contei, que cuidava de tudo, que era uma mulher de oração. Não, honra a tua mãe. Ela pode ser uma prostituta, ela pode ser aquela mulher suja, porca, aquela mulher adúltera, ela pode ser aquela que te espancava, que te batia, que gritava o tempo todo e falava que você não ia ser nada na vida. Sabe como que você muda essas palavras na sua vida? Honrando a identidade dela. Porque não é a atitude, é a identidade que ela tem. A identidade que esse pai, que essa mãe tem, é que precisa ser honrada. Agora, a atitude, quem vai cuidar é o Senhor. É Ele que vai cuidar das atitudes, são boas ou não são, que são pecaminosas ou não. É o Senhor, não somos nós que vamos julgar. A nossa atitude como filhos é honrar a vida deles. Então, às vezes, a gente tem problemas, eu vejo muito hoje, que muita gente tem problema com os filhos, e isso é uma maldição hereditária. Está vindo, ele está colhendo aquilo que ele plantou com os pais dele. E às vezes ele tenta de tudo e não consegue, porque ele não está honrando as pessoas que ele deveria honrar. Ah, Carla, mas o meu pai já morreu. Então, você pode ter uma oração de perdão com o Senhor, de pedir perdão. E a atitude do seu coração pode ser transformada. Você pode, o pai não está mais aqui, mas a minha atitude, quando eu pensar nele, eu posso dar honra para ele ainda, no momento que eu estiver pensando na pessoa dele. Então, minhas queridas, não é fácil, porque a gente tem mania de guardar as coisas e embolar debaixo do tapete e falar assim, não vamos mexer nisso daqui. Mas, se você não limpar essa sujeira que está lá, você não vai colher aqui. E às vezes você e o seu filho estão colhendo algo que nem foram vocês que plantaram. Então a gente precisa, a pergunta que eu vou deixar para vocês antes da gente abrir para a pergunta é: como você trata os seus pais? Qual o seu sentimento quando você pensa neles? Você tem um sentimento de cuidado? Você tem um sentimento de honra, de identidade? Você os honra ou você os ignora? Você acha que eles são ignorantes, que eles não sabem nada? Porque a honra está aí também. O pai, ele é alguém que ele merece honra, não importa que ele não tenha o mesmo nível intelectual que você tem. Você entende? Uma travadinha, mas eu creio que logo ela volta. Já voltou. Tudo certo. Já. Voltou. Então, e ele tem autoridade espiritual, autoridade legal, né? Então, assim, muitos filhos, eles ignoram os pais. Os pais não servem para nada, se envergonham dos pais. Isso até pode ser uma atitude adolescente, naquele período que eu falei, que nós estamos aprendendo. Agora, depois que a gente chega na maturidade, a gente precisa saber honrar, para que a gente possa colher. Qual a atitude do seu coração com relação aos seus pais? Porque isso é uma coisa que é muito nossa, eu e Deus. Às vezes os pais nem têm. Eu tive um problema muito sério com a minha mãe,
na minha infância e na minha adolescência, porque a minha mãe era depressiva, então faltava muito da presença dela. E aí tinha dias que ela estava super para baixo, tinha dias que ela era super agressiva, né? Então me batia, tal. Então quando eu era adolescente, o relacionamento era horrível. Na verdade, talvez ela nem sabia, porque eu não respondia, eu não falava nada, mas dentro a atitude do meu coração era horrível. Era muito ruim. Só depois que eu conheci Jesus e com o tempo, foram anos Deus tratando o meu coração. O meu pai era uma pessoa omissa. Ele nunca se posicionou. Então, assim, a minha mãe me batia, ele não falava nada. Entendeu? Ele também, ele era adúltero, ele tinha um monte de problema. Então, assim, ele não se posicionava, ele não tinha um posicionamento de pai. Então, a minha atitude contra ele também era de zero honra. Porque eu achava que ele estava muito aquém de ser um homem de família. Então, isso fez mal para ele, com certeza. Embora eu não tenha expressado. Mas, para mim, foi muito ruim. Eu ainda estou terminando. Tem coisas que eu ainda preciso resolver ainda. A minha É um mãe... processo, né? É um processo de cura. É um processo de cura. E aí, como que você faz para o seu filho não ter esses problemas? Eu tentei o máximo que eu pude para os meus filhos não passarem pelos mesmos problemas que eu passei. Que eu ainda, até hoje, eu ainda tenho processo de cura. Porque eu acho que uma coisa importante é você reconhecer que que o problema existe. Enquanto você ficar negando a negação do problema, ela não te ajuda. Você continua carregando a carga nas costas. O dia que você reconhece que você tem um problema, realmente, aí você fala, Senhor, tá aqui o meu problema, me ajuda, porque eu não sei o que eu faço com isso. E aí o Senhor começa o processo de cura na nossa vida. Então a gente precisa saber qual é a atitude do nosso coração. E a gente precisa descobrir onde está a honra nos relacionamentos. Então, assim, eu tenho que curar o meu relacionamento, é um problema, com os meus pais. Para que agora eu possa construir um relacionamento de honra com os meus filhos. E aí vem os erros nos dias de hoje. O que acontece? Os pais querem ser os amigos dos filhos. Ele não quer deixar os filhos tristes. Meninas, uma novidade para vocês. É melhor o seu filho triste hoje do que triste amanhã. A tristeza de amanhã é muito maior. Hoje, você tirar o celular da mão dele e você falar para ele assim, você não tem idade para ter celular e você vai assistir desenho na televisão, talvez você está fazendo o melhor para ele. Você está poupando os olhos dele, você está poupando o cérebro deles, você está ensinando para ele o que é obediência, porque você que tem a autoridade na vida dele. Entendeu? Então, é trabalhoso, mas eu digo para você que é melhor o trabalho hoje do que o trabalho de amanhã. A Marjorie contou um pouquinho para vocês o dia que a gente fez a live. Eu quero depois trazer a Marjorie num grupo que a gente vai ter, né? Depois a gente vai compartilhar com vocês. Nós vamos fazer um grupo no Zoom de mães de adolescentes. E a gente vai fazer a nossa proposta, fazer uma reunião mensal. Todas as mães que quiserem, você dá o nome para sua líder da sua igreja, que a gente vai mandar o link para vocês e nós vamos agendar isso. Então vai ser conversa mesmo, para a gente poder se ajudar. Mas a Marjorie, a gente teve muitos conflitos, muitos mesmo. Porque eu morei nos Estados Unidos 6 anos e ela foi para lá com 8 anos, então ela entrou na adolescência lá. Então, assim, ela me rejeitava totalmente, porque eu era um peixe fora d'água, eu era totalmente fora da cultura que ela estava inserida. Então, a gente teve muitos conflitos. Só que, assim, eu não perdia. Eu passei uma noite, eu chegava a passar até 4 horas da manhã para ela, explicando por que não. Porque quando eu falava não, era não mesmo.
Teve um dia que eu falava assim, ó, hoje eu vou verificar o seu armário. Quando eu chegar do trabalho, eu... Não, não, Não? não, não, Travou, não? Então não. tá. Então, aí quando eu cheguei nesse dia, eu cheguei do trabalho, aparentemente o quarto estava arrumado. Mas eu ia nas gavetas, eu fazia vistoria. Quando eu abria a gaveta, bagunçadíssima. Quando eu abri a porta do armário, caiu coisa em cima de mim. Isso era tipo 11 horas da noite. Eu catei tudo de dentro do armário, tudo. Eu catei tudo. De dentro do armário, de dentro das gavetas, eu joguei tudo para cima. O quarto dela ficou parecendo aquela coisa de filme mesmo. Tudo para cima, tudo espalhado no quarto inteiro. E ela, assim, assustadíssima. Eu falei, então, agora, você não arrumou de dia, então você vai arrumar agora. Ela falou, mas agora é hora de dormir. Eu falei, então, seria se você tivesse feito. Agora você só vai dormir a hora que você terminar. E ela passou a noite inteira arrumando o quarto dela. Arrumando as roupas, dobrando roupa, arrumando gaveta, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que dar. Você tem que mostrar quem que manda. Sim. Você tem que... Porque Deus vai cobrar de você depois. Ele vai cobrar. Pode ter certeza. Eu tenho muitas experiências com ela. Teve uma vez que ela, todos os anos, tinha um acampamento infantil de crianças que passava a semana inteira. Aquela coisa de filme mesmo, de cabaninha, E assim, era o último acampamento que ela poderia ir, na idade dela, que ela ia passar para os adolescentes. E aí ela mentiu. Ela contou uma mentira e eu descobri. E eu falei para ela, você não vai para o acampamento. Porque ela não admitia que ela tinha mentido. Ela não admitia. Eu falei, bom, você não entende o que é a mentira? E eu já peguei você e você não está entendendo? Eu falei, você não vai. Ela não acreditou. E aí, quando foi no domingo, que era o dia que ia sair, né, que saíam da igreja, a gente terminava o culto e eles já iam. E aí a pastora veio falar comigo, eu falei, a Marjorie não vai. Não, Carla, a última... Eu falei, não vai, ela não vai, porque ela mentiu. E eu falei para ela que ela não admitiu, ela não se arrependeu, e eu falei que ela não ia. Aí ela, aos prantos, chorando, falei, filha, não vai, você não vai. Voltamos para casa, foram todas as crianças, e ela não foi. O meu coração partiu, o meu marido não queria nem ficar perto, porque ele é muito mais mole, né, assim, nesse ponto do que eu. E eu falei, não. Aí ele veio conversar comigo, eu falei, ó, o seguinte, se ela se arrepender e ela reconhecer, eu sou capaz, o meu dia de folga era na terça-feira. Eu falei, eu sou capaz de pegar o carro na terça-feira, viajar 400 quilômetros e levá-la lá no acampamento. Mas ela tem que reconhecer. Eu falei, só que eu não vou dizer isso para ela. Quantos anos que ela tinha, Carla? Quantos Ela anos que tinha ela 12 tinha? anos. 12 12. anos. 12 Já anos. estava indo para aquela fase de junior, indo para adolescente já. É, por isso que era o último ano que ela participaria desse acampamento, né? É que ela era muito geniosa mesmo. Aí eu fui trabalhar na segunda-feira, ela ficou prostrada, assim, acabada, porque, sabe, era férias de escola, era vergonhoso, né? Porque todo mundo sabia que Sim, ela não foi, sim. porque algo tinha acontecido. Então, assim, a mãe era a megera. Mas eu orei, pedi para o Senhor, entendeu? Eu falei para ela, falei, você mentiu, filha, você vai sempre viver a consequência daquilo que você fez. E eu estava magoadíssima também, porque eu falei assim, meu Deus do céu, você cria, você ensina, você tudo, e a pessoa, né? Aí eu fui trabalhar. Quando eu cheguei na segunda, ela tinha me escrito uma carta. A gente sempre, isso é uma outra dica que eu dou para vocês, a gente sempre se comunicou muito com cartinhas. Por quê? Como eu não permitia que eles respondessem, quer ficar batendo boca comigo? Nunca deixei. Eu falei, não. E começava a querer, eu falei, pode ir para o seu quarto.
Eu falava o que eu tinha que falar, dava minha bronca, falava, agora pode ir pro quarto porque eu não quero nem olhar para sua cara. Vai ficar lá. Tá? Fica lá, vai pensar. Mas eu não permitia. E aí o que eles faziam? Tanto um quanto o outro. Eles escreviam uma carta, eles escreviam cartinha. Às vezes eu estava no meu quarto e entrava uma carta por baixo da porta. Às vezes era falando assim, ai, mamãe, me perdoa, narará. Às vezes vinha a cartinha falando assim, mamãe, você acha que você sabe tudo, mas você não sabe tudo, entendeu? Só que assim, a carta, você lê e você reflete. Eles não falavam assim, mãe, você é uma idiota. Não, nunca me ofenderam. Mas às vezes eles explicavam o ponto de vista deles. Que A forma que eles tinham de se pessoalmente, expressar, né? mas face a face, eu não ia permitir. Porque a gente ia discutir, a gente não permite com as pessoas. Quando alguém fala assim para mim, quando alguém vira e fala assim, ai, Fabrícia, eu acho que você é muito arrogante. Você não vai. Você fala assim, para, você nem me conhece, não sei nem quem é você, blá, 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 entendeu? Agora, se a pessoa fala isso de outra forma, olha, Fabrício, eu acho que você foi arrogante comigo, eu acredito que você deveria rever, daraná. Na carta, você vai ler, reler 10 mil vezes, entendeu? 10 mil Sim. vezes. E aí alguma coisa você pega daquilo. Então, eles escreviam carta para mim. Escreviam carta, e aí nesse dia eu cheguei do trabalho, quando eu fui tomar banho, quando eu voltei, tinha uma carta na minha cama. E ela estava falando, né? Na carta, eu vi ela chorando na carta, porque ela falando assim, me perdoa, mamãe, eu menti, eu não vou mais fazer isso, agora eu já tô sabendo o que eu tô... Tipo assim, sabe? Era o drama, o drama. O que eu fiz com a minha vida? Porque eu perdi o meu último acampamento. Que bobeira, eu tô aqui pensando, que bobeira que eu fiz, entendeu? Aí o que eu fiz? Não falei nada para ela, aí mostrei para o meu marido. Falei, você tá vendo? Isso daqui vale 400 quilômetros amanhã. Aí quando foi na terça-feira, a gente levantou de manhã e falou para ela, pode fazer a mala, que a gente teve uma conversa, eu falei, você tá vendo? Você reconheceu o seu erro, você se arrependeu do que você fez, você sabe o que nós vamos fazer? A mamãe vai pegar você e nós vamos levar você lá no acampamento. Então, isso, com certeza, ficou uma lição para a vida inteira, Com certeza. certo? Ficou uma lição para a vida inteira, mas não é fácil, com certeza não é. Pode fazer Não, perguntas não, aí, não, porque... não é fácil, mas imagina se você não tivesse tido essa atitude com ela, né? Acho que hoje, quando você olha para Marjorie, né, deve passar um filme na sua cabeça, né? Esse exemplo, né? Que naquele momento você poderia ter, no caso do guarda-roupa, ter juntado tudo, essa menina não vai pegar mesmo, deixa eu fazer o que era para ela ter sido feito. Sim. Mas o ser humano que é a Marjorie se tornou quem ela é hoje, é fruto de tudo aquilo que você semeou, né? É fruto daquilo que mesmo com dificuldade, com tudo aquilo que você passou, né? Você foi semeando, e certíssimo. Isso está servindo para mim, que sou mãe de dois pequenininhos, né? Um tem 7 anos, o outro tem 4, o Davi e o André. Então, assim, para mim está sendo assim muito, muito ensinamento. Eu acredito que para muitas mães também, né? Aquela parte que você falou da honra, né? De honrar os pais, me fez lembrar, né? Do meu pai, né? O meu pai foi muito duro comigo também, né? Então, ele me prendia, eu fui bem uma infância, uma adolescência assim, no qual meu pai me prendia quando eu me converti. E, coincidentemente, eu não sei porque as coisas de Deus também não têm coincidência, ontem à tarde eu tive uma conversa com o Davi, né? Que o pai dele foi bem rígido com ele, bem duro. E ele veio me questionar, né? O Davi, 7 anos, veio me questionar. E Deus me fez lembrar do meu pai. Eu contei um pouquinho da minha história para o Davi. E uma das coisas que meu pai brigava comigo, eu tinha meus 14, 15 anos, ele falava assim: estudo não é futuro de ninguém. Estudo não é futuro de ninguém. E eu tinha acabado de me converter. E aí eu falava, eu sempre fui estudiosa, sempre gostei de estudar.
E meu sonho era seguir carreira acadêmica, esse era o meu sonho, né? Mas eu não tinha esse privilégio, né? Então eu tinha que trabalhar desde novinha. E eu não queria, só queria estudar. E meu pai brigava comigo. Estudo não é futuro de ninguém, tudo. Me prendia, não participava das coisas da igreja, enfim. E no meu coração, mesmo nova convertida, mesmo assim, muita instrução também, Deus colocava no meu coração isso, que eu tinha que honrar o meu pai e minha mãe. Então, muitas vezes chateada, muitas vezes, sabe, triste, chorava, eu falava assim, não, o Senhor manda eu honrar o meu pai, independente de qualquer coisa, né? Eu até me emociono porque assim, eu sempre honrei meu pai. E às vezes as pessoas falam assim, mas como, né? O seu pai é tão assim, briga com você. Eu falo, não, eu vou continuar honrando o meu pai, independente de qualquer coisa. E aí, sabe o que aconteceu? Deus, eu não tinha condições financeiras para pagar uma faculdade, né? E aí eu fiz um estágio, eu fiz técnica em química, consegui passar na ET, fiz o estágio, enfim. E aí eu entrei numa empresa, numa indústria farmacêutica, e lá eles pagaram a minha faculdade. Então, eles pagaram 100% da minha Ah, faculdade. Hoje eu sou aleluia. formada, eu sou farmacêutica bioquímica, então eu estudei 5 anos pela Unip, e o 100% a empresa pagou para mim. E Deus sempre trazia isso no meu coração, né? Glória a Porque assim, Deus. eu queria estudar e não tinha condições, e meu pai, estudar para quê? Estudo não é futuro de ninguém. Mas eu acredito que por eu ter honrado meu pai, mesmo em meio a tanta situação, eu não queria trabalhar, não queria estudar à noite, que eu fui obrigada a estudar à noite, eu ia chorando, eu não queria. Fui obrigada a fazer supletivo e eu não queria fazer supletivo, porque eu queria estudar o ano inteiro. E eu sempre fui pelegas, né? Pelegas. E aí, enfim, aí o Senhor preparou essa faculdade para mim e todas as vezes o Senhor me faz lembrar. E aí eu ensinei isso para o Davi antes de ontem. Eu falei, Davi, você deve honrar o seu pai e sua mãe, né? Para que te prolongue os seus dias sobre a terra. E ali eu fui explicando para ele, né? E eu creio que hoje meu pai deve olhar, né? Falar assim, às vezes ele fica assim, ele não vai muito te falar, mas eu acredito que Deus com certeza fala no coração dele, né? Então você falando isso me fez lembrar desse pedacinho da minha vida que eu passei e creio que o Não, Senhor é sensacional, porque a honra, ela cura o relacionamento também. Porque também não é simplesmente você falar honrar de boca. Quando você declara que você vai honrar, o Senhor cura, ele vai dando para você ferramentas de cura, certo? E essa cura, ela transforma em amor. sim, Porque quando a gente tem problemas de honra com os pais, a gente tem problema de aceitação. Às vezes a falta de honra é porque um pai abusou. Imagina um pai que abusou da filha. Como que você vai honrar esse pai? Você não vai honrar a atitude dele, mas você vai honrar a identidade. A atitude dele, quem vai julgar é o Senhor. O pai que abandonou o filho, tantos pais que nem registraram as filhas, tanta mulher que teve mãe, que criou os filhos sozinha. Tudo bem, aí fala assim, minha mãe é meu pai e minha mãe. Não é. Ela teve a ação de pai e mãe. Mas, na verdade, existe uma outra pessoa que, mesmo sem ela ter nenhuma participação na sua vida, a gente precisa honrar a identidade. sim. É muito sério. A gente às vezes fala de coisas banais, mas tem problemas muito sérios. Tem problema de abuso sexual, tem problema de abuso infantil, tem problema de espancamento, sabe? Tem problema de mães que deram os filhos. Aí você foi adotada, certo? Aí tudo bem, você fala assim, eu honro a mãe que me adotou. Sim, mas tem que honrar aquela outra também. Entendeu? É muito profundo isso. É muito profundo. E aí vem o resultado na nossa vida depois com relação a isso. Agora, Verdade. é uma atitude, é uma escolha. Assim, olha, eu não aprovo a atitude, mas eu quero honrar, porque eu quero viver essa promessa. Amém. Amém.
Amém, é isso mesmo. Amém. E aí o Senhor é tão sério, né, que o Senhor Deus deixou isso na palavra dele, né? Na palavra dele, nos ensinando isso mesmo, né? O princípio da honra. Isso é tremendo isso. Amém. Glória a Deus. Você quer que eu já faça Pode, alguma perguntinha? pode fazer. Olha, cara, na verdade, assim, eu não tenho assim muitas perguntas, mas acho que a gente pode começar falando como que a gente pode ajudar, né, os nossos filhos quando eles estão naquela fase de transição, ou seja, aquela fase bem infantilizada. Como podemos ficar atentas quando eles já estão passando para outra fase e poder ajudá-los, né? Porque a gente tem que ter, né, essa atenção, ficar ligada naquilo para poder ajudá-los e não frustrá-los, né? Mas ajudá-los a conduzir e se desenvolver também, né? É uma construção de caráter, né? Essa fase. Então, assim, eu acho que a gente tem que ajudar os filhos na autoestima. A gente tem que ajudar os nossos filhos na autoestima. É o momento que você ensina. E eu acho que o Senhor está nos dando a oportunidade agora, né, de você reconstruir o seu lar. O seu filho, ele vai passar, vai ter conflitos da porta para fora. Só que a gente tem que criar um ambiente seguro para ele em casa. Sabe, a restauração da experiência em volta da mesa? Entendeu? Até convido vocês a sentar na mesa com seu filho para almoçar. Criar esse hábito novamente de desligar a televisão, desligar o celular, sentar em volta da mesa, porque essa ajuda que você vai dar para o filho, vai depender do tipo de relacionamento que você tem na sua casa. Então, a gente precisa fazer com que as nossas casas voltem a ser lares. E o lar, qual é o princípio do lar? É um lugar sagrado. Se você for procurar o que é um lugar sagrado é um lugar seguro. É um lugar onde o mal não nos ataca. No sagrado, o mal não entra. Então, o nosso filho ele precisa ter isso, ele precisa ter que no pai e na mãe e na casa dele é o lugar onde ele volta e é onde ele consegue forças para ir lá fora e vencer os conflitos. Porque hoje tem esse tal de bullying para todo lado, tem aquela coisa de transição de infância para adolescência que é muito muito difícil, porque muda o corpo, muda a voz, muda tudo, ele precisa da aceitação dos amigos. Uma coisa que eu fiz com os meus filhos, principalmente o Renatinho, quando ele era bem timidozinho, quando ele começou a ir para a escola, eu sempre falava assim para ele, filho, eu morria de medo, né? Eu era muito novinha, tinha medo de oferecer droga para ele, para um menino de 4 anos. Eu não tinha medo de bullying, eu tinha medo dessas coisas assim, eu era muito infantil. Aí eu falava assim, filho, você é especial. Nunca esqueça que você é especial. Você sabe o que é isso? O que a mamãe está falando? Aí ele ficava assim, eu falei, que você pode ser o que você quiser. Você não precisa seguir ninguém. Você não precisa ser o que o seu amigo quer. Você não precisa fazer o que o seu amiguinho quer. Você pode ser quem você quiser, porque Jesus fez você especial. Então, assim, eu falava isso para ele todos os dias. Todos os dias. Um dia eu ouvi ele falando na pregação. Ele falou assim, a minha mãe falava que eu podia ser o que eu quisesse. Eu acreditei. Entendeu? Então, eu acho que isso ajuda a passar. Você criar autoestima na criança. Sim, não arrogância. Não arrogância. Mas autoestima. Filho, você pode ser o que você quiser. Você não precisa seguir os outros. Porque ainda mais hoje, gente, hoje tá terrível isso. Eu tenho até uma palavra que o Senhor me deu essa semana, que eu não sei quando que eu vou pregá-la, mas a respeito do vício que a gente está hoje de agradar as pessoas. A gente tem que ter aceitação 100% todo o tempo. E isso tá pegando as crianças. Né? Mas aí, se a pessoa quiser depois... Eu também tenho ensinado, eu falo isso para os meus também, todos os dias. Né, elogiando, incentivando, né, para que eles venham ter uma autoestima, né, e para que eles consigam aí, né, lidar
as frustrações, saber lidar com as situações, né? Por menos eu não tive, não aprendi dessa forma, eu aprendi agora, há pouco tempo, né? Então é aquilo que você falou, né? As experiências, né? Então há pouco tempo que eu aprendi isso, então o que eu aprendi, eu estou passando isso para eles, incentivando eles a saber, né? Desde pequenininhos a ser líder de si mesmo, né? Porque na verdade a gente, como você falou, a gente vai construindo e aí sabendo, acredito, cada fase de transição, né, a gente vai ajudando eles a passar para a próxima fase, né? Somos professoras, na verdade. Não, e você tem que ir acompanhando. Na verdade, eu acho assim, eu acho que uma coisa que me ajudou a passar, porque assim, hoje eu não tenho meus filhos em casa. É terrível isso. Só que assim, o que me ajudou a passar é que eu fui acompanhando as fases deles. Eu nunca fiquei assim, ai, que saudade quando ele era bebezinho. Não, eu curti aquele momento. Tá com 4 anos, vamos no embalo, né? Na vibe de 4 anos. Ah, passou 8 anos, vamos na dos 8 anos. Evento de 8 anos, é futebol, vamos não sei para onde, é McDonald's, levar na biblioteca. Então, eu fui mudando de fase. Eu acho que a gente precisa acompanhar as fases dos filhos. Isso também depende muito das mães. Então, a gente tem que gerenciar. Por isso que eu falo assim, os meus filhos, eles foram os super-heróis usados por Deus para salvar a minha vida, sabe? Do tédio, da depressão. Eu tinha tendência a ser depressiva, porque eu era tímida, né? Eu vivi no meio da depressão. Mas, assim, eu olhava para eles, eu falava, não, eu tenho que ir. Eu tenho que ser melhor. Eu não posso deixar meus filhos se afundarem. Se eu me afundar, eles vão se afundar também. Não, eu não quero que o meu filho seja drogado, eu não quero que a minha filha se prostitua por aí, eu quero levar, eles vão para Jesus, eles vão conhecer Jesus, entendeu? Então, isso me motivou. Eu achava que eu estava levando eles, quando, na verdade, eles estavam me levando. Então, a gente vai mudando de fase. Então, eu não tinha tempo para melancolia, para falar, ai, que saudade de bebê. Não, gente, ele está aqui comigo, cresceu, maravilha. Então, vamos, passando de fase. Então, hoje, eles não estão em casa. Eu estou assim, me preparando. Você vai a qualquer momento. A Marjorie já está casada. O Renato logo casa. Deus vai preparar uma moça para ele, vai casar. E eu falei, a minha próxima fase é ser vó. Pronto, não vou ficar chorando porque os meus filhos não são mais pequenininhos e não estão mais aqui junto comigo, deitadinho no sofá assistindo televisão. Mudou de fase. Então, a gente tem que ir acompanhando a fase deles para poder ajudá-los melhor. Entendi. Qual é a próxima? Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, como que a gente pode ter um tempo de qualidade com os nossos filhos, principalmente para as mães, né, que têm muitas tarefas, né, as mães multitarefas. Ai, gente, essa pergunta, olha, a gente podia ter tempo para falar, que eu acho que vai cair, né? Vai. Porque é sensacional. Eu acho que é a palavra do momento agora. Você precisa organizar o seu tempo e colocar o seu filho na sua agenda, entendeu? É assim, e não é aquela coisa de celular, parque, shopping. Não, gente, é você pegar uma folha, colocar sei lá, um plástico no chão, sentar com eles no chão e falar assim, agora nós vamos fazer uma arte aqui, vamos pintar alguma coisa. É voltar àquela história de contar história na hora de dormir. Sabe? Você pegar um livrinho e ler uma história, eles vão levar isso para sempre. Ao invés de você assistir um desenho no celular, lê uma história. Senta, aquela experiência da mesa, gente, resgata isso. A experiência da mesa, de você sentar e tomar um café da manhã junto com eles, de você almoçar pelo menos uma refeição, ou jantar, ou até mesmo o chazinho da noite, se não deu para almoçar e para jantar, porque todo mundo trabalha muito, mas você ter o momento da mesa. Eles vão levar isso, vai ser memória emocional para eles. Aquele chazinho, aquele leitinho com Nescau que ele toma juntinho com a mãe, no final da noite, ele vai ser curador na vida dele no momento que ele estiver passando perrengue. Ele vai ter vai ser aquele alimento emocional dele.
lembrança emocional de um momento de aconchego, de um momento desse lugar sagrado, que é a casa, que é o lar, que é o lugar. Bom, mulheres, como o tempo, né, já encerrou, mas já estamos aqui de volta. Vamos ver se a Carla entra para a gente concluir, né? A gente conseguiu salvar. Vamos buscar ela aqui de novo. A gente conseguiu salvar aquele. Oi, Carla. Oi. Vamos concluir, né? Vamos que vocês façam o restante das perguntas, né? Faz o restante das perguntas, porque esse tema é tão sensacional. Essa pergunta que ela falou que fizeram é tão maravilhoso, entendeu? Porque é muito importante isso. É esse resgate que o Senhor está nos dando a oportunidade agora, né? Então, assim, é organizar o tempo mesmo, né? E eu acho que uma coisa muito interessante, muito importante, é você dar atividades para os filhos dentro de casa. Porque os pais estão criando bonecos hoje, né? Eu cometi esse erro, porque como eu trabalhava fora e eu tinha sempre alguém trabalhando na minha casa, então eu não dava atividade para os meus filhos de limpeza, de organização da casa, né? Esse período que eu fiquei nos Estados Unidos foi o único período que eu fiquei sem empregada em casa. Então, por isso que a Marjorie teve esse ensinamento de limpeza do quarto, entendeu? Mas porque é muito importante isso, eles participarem, eles saberem que aquele lugar é uma família, onde todo mundo se ajuda, né? O pai e a mãe não são empregados deles. E aí, os valores estão todos invertidos. Você vê que os filhos mandam no pai e na mãe, né? Os pais têm medo de desagradar os filhos. Não, eu sempre falo isso, né? Que uma das coisas mais irresponsáveis que nós fazemos é você deixar uma criança ou um adolescente decidir o que ele quer da vida. Porque ele pode até saber o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. É verdade. Na verdade, é estabelecer rotinas, né, Carla? É estabelecer rotinas, né? Principalmente na situação que a gente está hoje, né? A gente tem que estabelecer rotinas. Eu tive também esse insight a semana passada, que as aulas deles começaram, e aí eu fui ver que o negócio estava desandando. Eu falei, não, peraí, eu tenho que estabelecer uma rotina. E até conversei com eles também. Eu falei assim: olha, a casa não é da Fabrícia, tá? Essa casa aqui não é só da Fabrícia, a casa é dos 4, não é verdade? Então, assim, cada um ajuda no que puder ajudar para conseguir manter, né? Porque eu fico muito lar, né? Claro, eu fico muito triste quando eu ouço as piadas que as pessoas fazem hoje com os filhos em casa. Entendeu? Eu falo, meu Deus, como assim? Que ponto nós chegamos aonde as crianças dentro de casa elas estão atrapalhando, né? Os pais não estão sabendo o que fazer porque o shopping está fechado. Porque a professora não está presencialmente ensinando. Eu tive algumas experiências diferentes, né? Porque imagina, nos Estados Unidos, quando eu cheguei, os meus filhos ficaram em homeschool. Então, o primeiro ano deles, eles não foram para a escola. Eles estudaram em casa. Então, eu aprendi com isso. Porque aí você fala assim, mas a mãe não é formada. Tá, mas o seu filho está aprendendo alfabetização, se ele é pequenininho. Então, se você pode aprender para ensinar também, para ajudar ele. Então, em casa, você tem que colocar a mão na massa ali, saber. Eu acho que agora Deus está dando a oportunidade para os pais de você tomar direção, controle da situação. Verdade. Porque os filhos são seus, não é da escola. Ao invés de você querer pagar uma escola top, você paga uma escola caríssima e você coloca a educação da sua joia, da sua pedra mais preciosa que o Senhor colocou nas suas mãos e você terceiriza a lapidação a uma pessoa que você não sabe nem que ferramentas ele está usando.
E essa pedra vai voltar para você, lapidada por outra pessoa. Você não sabe os princípios dos professores, você não sabe nada. Então, assim, eu acho que é importante aprender, né? Você aprender mesmo, ter educação. Mas eu acho que, na verdade, os ensinamentos de vida, de relacionamento, tem que ser feito com os pais. E os pais precisam encontrar esse equilíbrio. Sim. Sabe? Para você ser a influência do seu filho. Isso mesmo. A responsabilidade é nossa, né? Nós somos o espelho para eles, né, Carla? A influência. Você tem que influenciar nós que vamos influenciar eles, isso mesmo. Quando ele chegar mais velho, ele tem que lembrar de coisas que você falou. Ele tem que lembrar daqueles momentos na mesa com você. Ele tem que lembrar histórias da sua infância que você contou. Sim. Ele não tem só que lembrar do professor fulano de tal, do técnico fulano de tal. Não, ele tem que lembrar seu. E aí, a gente tem que despertar uma admiração. Quem ainda tem crianças em casa, você tem que ser o influencer desse seu filho. Não é o cara do Instagram. É você. Entendeu? A Mulher Maravilha tem que ser a mãe. Sou eu, é a mais bonitona que sou eu, é a pessoa que faz tudo para você. Ele tem que levar você como a melhor pessoa. Certo? Porque se você não tomar partido agora, você vai perder isso. E quando chegar lá na frente, você vai ver seu filho, a sua filha, admirando outras pessoas que ele não sabe nem quem é. E isso se faz com relacionamento. Você tem que ter tempo com ele ali. Tem que conhecer a sua história. Por exemplo, quando eu era criança, eu morei num barraco que chovia para todo lado. Teve uma ocasião que choveu tanto, a minha mãe não estava em casa, eu e meu irmão, a gente entrou dentro do guarda-roupa. Os meus filhos sabem essa história, eles nunca passaram por isso. Mas eu falo para eles assim, lembrem-se de onde vocês saíram. Aí ele pode falar, nunca passei isso. Eu falei, então, você não passou, mas eu passei. E foi de lá que Deus nos tirou. Porque se Deus não tivesse me tirado, talvez você tivesse passado também. Então, a gente tem os princípios, somos nós que temos que ensinar. Que nada é fácil, entendeu? Que as coisas não vêm de graça. Então, eu fico triste quando eu vejo as mães reclamando de estar com o filho em casa. Eu falei, gente, a coisa mais maravilhosa do mundo, você está com seu filho em casa. Dá coisa para ele fazer, dá um espanador para tirar pó, põe ele para dobrar as roupas da gaveta, se ele estiver muito ocioso fazendo bagunça. Coloca lá para dobrar a roupa da família, né? Ô, Carla, tem uma pergunta aí. Como cada uma entende o que é corrigir com vara? Então, Vivi, eu apanhei muito na minha infância, muito. Eu me lembro, uma vez que a minha mãe me bateu, que assim, eu era ruinzinha, só que eu não botava para fora, né? Então, assim, dentro de mim, por isso que eu falo, a minha atitude no meu interior era uma atitude ruim. Porque eu falava para mim. E eu me lembro nitidamente, um dia que eu apanhei e eu falava assim, eu nunca vou bater nos meus filhos. Eu tinha 7 anos. Então, eu cresci com isso dentro da minha cabeça, porque eu achava humilhante demais apanhar. E o que eu fiz? Carla, eu consegui educar os meus filhos sem nunca ter batido. Eu nunca bati. A única coisa que eles levaram foi puxão de orelha. E ainda assim eu me arrependo demais, porque o meu filho ainda faz bullying comigo, né? Que ele fala assim, mãe, a minha orelha é grande porque você puxava. Falei assim, tá vendo, né? Ele ainda fala isso. Então, eu particularmente, eu sou contra bater. Mas a Bíblia diz para corrigir com vara. Eu acho que existem outras formas, outras varas. Porque, por exemplo, eu não fui negligente na educação, certo? Eu colocava de castigo, eu colocava mesmo. Não deixava falar, queria falar, falava, cala a boca. Você não vai falar mais nada, você só vai ouvir o que eu tenho para falar. Aí eu falei, agora você pode ir para o seu quarto e que eu não quero mais olhar para sua cara, só a hora que você tiver consciência do que você fez.
Eu colocava os dois de joelho quando eles brigavam, os dois de joelho se abraçavam. Eles falavam que era horrível. Eu falava muito, eu corrigia muito, né? Conversava. A Marjorie hoje fala, porque como ela nunca apanhou, ela fala assim, mãe, era melhor, devia ter me batido do que ficar falando daquele jeito, certo? Mas eu acho que existem muitos tipos de vara, Vivi. Eu acho que corrigir com a vara, eu acho que é você assumir o seu papel de mãe e não permitir que algo ruim continue acontecendo. Entendeu? É você se fazer a autoridade na sua casa, você assumir o seu papel com responsabilidade, né? E você impedir que aquilo continue. Então, há pessoas que falam que corrigir com vara é pegar e bater mesmo, né? Eu assumi outro tipo de coisa, porque como eu já tinha apanhado e para mim não foi uma resposta boa, apanhar para mim significava humilhação, vergonha, sabe? Tristeza, eu me sentia muito triste quando eu apanhava. E aquilo não serviu para mim como instrução. Então, eu optei por esse. E não foi fácil, viu? Porque eu acho que é muito mais fácil para o ser humano, pá, na criança. Mas não, eu sentava, conversava, explicava. Quando eu falava não, a Marjorie ia até o fim. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? E eu explicava. Por que não? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Teve um dia que eu fiquei até 4 horas da manhã no quarto com ela, explicando por que não. Entendeu? E assim, mas eu acho que cada um tem que ter a sua ponderância e perguntar para o Senhor qual é o seu método, porque eu acho que não existe uma receita infalível. Para mim, como eu tinha essa dor na minha alma, isso foi curador para mim, né? E para eles, eu saber que eu nunca fiz isso com eles, que eu nunca bati e que eu não provoquei neles o mesmo sentimento que eu tive. Entendeu? De bater. Então, eu sempre tentei. O meu jeito, como eu fui uma pessoa muito destruída emocionalmente, a minha atitude sempre foi de construção. Claro, né? Né? Por exemplo, a Marjorie, ela teve um problema na primeira infância dela. Ela tinha convulsões quando ela tinha 6 meses de vida, até 1 ano e meio. Ela tomava Gardenal. Ela foi curada, foi uma cura divina mesmo. Só que assim, o crescimento dela, a Marjorie é um milagre. A minha menina hoje, ela é uma engenheira, sabe? Ela é controller numa empresa, ela é bem novinha, não tem nem 30 anos ainda. Ela é um milagre, porque ela tomou esse medicamento esse Gardenal quando o cérebro dela nem estava totalmente formado, ela tinha 6 meses. E ela era lenta. Ela era lenta de raciocínio, sabe? Então, às vezes, mesmo a minha mãe, o meu marido, queriam dar risada, que ela demorava para pegar as coisas. E aí, naquela época, eu estava passando aquele Sai de Baixo, e tinha aquela Magda, e às vezes queriam brincar com ela quando ela era lenta, e falava assim, não sei o que, Magda. E eu repreendia. Eu falava, não fale isso dela. Ela não é Magda, ela é inteligente. Então, eu sempre ministrei na vida deles. O Renato era super tímido. Meu filho, hoje, quem vê ele hoje não acredita na construção de identidade que Deus fez na vida dele, na transformação. Entendeu? Então, assim, e isso o Senhor foi dando a sabedoria. Eu trabalhei construção de caráter e construção de confiança. Né? Então, eu acho que bater, eu acho que é um pouco de desconstrução. No meu ponto de vista, eu não sou psicóloga, eu até pesquiso muita coisa, mas foi a minha opção. E aí, Carla, você já entrou num ponto que ia ser a minha última pergunta aqui, né? Que era a respeito da importância das mães, né, liberarem palavras, né? E orar pelos filhos, né? Liberar palavras de bênção, profetizar bênçãos, né? Ainda que situações contrárias, mas a gente está lá, né, Senhor, né? Abençoa ele em nome de Jesus, ele vai ser um servo do Senhor, ele vai
vai ser um bom profissional, vai estudar em boas escolas, né? Então, fala um pouquinho disso, que a importância de nós profetizarmos na vida dos nossos filhos. Total, né? Total. Porque a nossa boca, ela tem poder, né? Para bênção e maldição. E os pais têm autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. Então, assim, tanto espiritual como intelectual. Porque, assim, imagina, aquela criança que ficou ouvindo o pai dizer que ele é nada, que ele é um cachorro, que ele só faz coisa errada, que ele só é um desastrado. Ele intelectualmente, ele passa a acreditar naquilo, que ele não serve para nada. Vem a maldição espiritual, mas vem aquele bloqueio também mental dele, que ele acha que ele não vai conseguir mesmo. Então, assim, é total isso. Mesmo naquele momento que você está vendo... Aconteceu comigo. Meu filho, por exemplo, o Renatinho, eu tenho problema de tendão, eu tenho problemas de tendões. Os meus tendões são como se fosse um elástico frouxo. E o meu filho, ele nasceu com esse mesmo problema de tendão. Ele teve... e aí, quando ele corria meio desengonçado, assim. A Marjorie tinha todas as vocações de esporte. E ele não muito. E ele queria jogar futebol. Aí, eu matriculei ele na escolinha de futebol. E eu ia assistir o futebol. No meu coração, quando eu via ele jogando, junto com as outras crianças, eu via que ele não tinha a mesma habilidade de corrida que os outros, entendeu? E me partiu o coração. Porque a gente tem mania de se culpar, né? Também, né? Só que assim, ele nasceu com um problema na bacia. Era para ele ter tido uma perna mais curta que a outra. Não teve, né? Ele fez o tratamento, o Senhor agiu e ele não teve. Então, assim, para mim, aquela corrida dele já estava no lucro. Só que eu nunca falei isso para ele. Eu falava para ele assim: ô filho, você não quer jogar basquete? Porque ele sempre foi grandão, né? Eu falava assim: por que você não tenta basquete também? Ele falava: ah, não, mãe, eu gosto de futebol. Ele tinha tipo 8 anos de idade. Mas eu nunca falei para ele assim: ah, eu acho que você não dá para futebol. Sabe por quê? Porque o Senhor é Ele que transforma. E eu acredito, se você quiser muito uma coisa que não vai ser prejudicial para a sua vida, o Senhor concede o desejo do seu coração. Uhum. Ele foi super persistente, super persistente. Aí, quando a gente chegou nos Estados Unidos, ele tinha 12 anos, ele foi o auge dele, porque o pessoal acha que brasileiro todo mundo sabe jogar, né? Então, já colocaram ele no time de futebol, direto. Aí ele entrou no futebol, né? E continuou tentando. Uma característica, se fosse falar uma palavra para ele, é persistência. Que ele me ensinou muito na vida. Porque eu falava, meu Deus, eu já tinha largado. Uma vez eu comprei patins para os dois. A Marjorie colocou no pé e saiu andando. Ele, quando eu cheguei do trabalho no dia seguinte, ele falou: mãe, já tomei 40 tombos. E continuou tentando. Até que ele aprendeu. E assim foi o futebol. Aí, passou um tempo, ele falou assim... E não teve muito progresso no futebol, mas ele treinou. Ele foi treinando, foi melhorando. Só que ele percebeu que lá nos Estados Unidos não tinha glamour o futebol. Ele percebeu que, e como ele era muito tímido, para ele conseguir fazer amizade com as pessoas, ele precisaria jogar basquetebol. Aí ele pegou. Naquela época não tinha internet, assim, né, aberta dessa forma. Pegou fita de vídeo, livro, e ele foi ler sobre basquetebol. Ele treinou sozinho durante 1 ano para poder participar da peneira do ensino médio. E ele foi o último escolhido e jogou no time da escola. Então, se eu tivesse falado para ele lá atrás: ah, filho, você não corre bem, que você tem problema no tendão. Se eu tivesse falado isso para ele, eu tinha desconstruído aquilo que Deus poderia fazer, a superação que o Senhor ia realizar na vida dele. Se eu tivesse permitido, falado para a Marjorie: você é lenta, filha, porque você tomou Gardenal
na sua primeira infância, o seu cérebro ficou lento. Hoje, talvez, ela não fosse uma engenheira. Sim. Quando ela quis fazer vestibular para engenharia, no meu coração eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Mas eu não falei para ela. Aí eu falei, filha, qual outra faculdade? Ah, mãe, é só essa que eu quero mesmo. Entendeu? E para minha vergonha e para minha alegria, ela fez os 5 anos de faculdade, ela nunca teve nenhuma DP, nenhum exame. Só ela e mais uma pessoa de 80 formandos que não teve. Para provar para a gente que o Senhor, ele constrói e ele transforma a vida. E que a palavra de bênção, você não permitir que ninguém jogue nenhuma palavra de maldição sobre o seu filho. Olhe para ele e veja o agir de Deus. Primeiramente, uma pessoa do Senhor, que ele conheça Deus. A oração nossa, a gente tem que saber também onde está o problema. Às vezes tem perturbação que vem na criança. Né? Então, se você está percebendo que a criança sua, ela está perturbando o ambiente, que chora demais, que bagunça tudo, que briga com o irmão, que não se relaciona bem com o pai, querida, coloca o joelho no chão e o óleo de unção na mão e vai ungir o seu filho na hora que ele estiver dormindo, vai repreender o mal que está perturbando a vida dele. Porque Satanás, ele não dorme. Ele fica ao nosso redor, né? E ele vem para perturbar mesmo, para roubar, para matar e para destruir. Então você repreende o mal e fala, esse filho é meu, ele é do Senhor, eu já coloquei ele nas mãos do Senhor, ele foi consagrado ao Senhor, dedicado a vida dele para Deus, e você não vai roubar o meu filho. Agora, é isso só quando ele é criança? Não, a vida inteira você vai fazer isso, porque o trabalho de mãe não acaba. Sim. É para sempre. A gente ficaria aqui conversando horas e horas e horas, né? Sim, sim. Ai, que gostoso, Carla. Que bate-papo gostoso, que tarde maravilhosa que o senhor nos trouxe. E para fechar com chave de ouro, né, que foi essa parte que você falou da importância da gente, né, profetizar na vida dos nossos filhos, ainda que a gente não enxergue, né? Mas a gente sempre profetizando ali. Você me fez lembrar do filme Mãos Talentosas. Você já assistiu esse filme? Sim. Né? Até é uma sugestão aí para todas as mães, quem não assistiu, assistir. Eu já assisti algumas vezes e é um grande ensinamento, e é bem isso mesmo, quando o menino na escola, né, ele não conseguia, né, atingir notas altas, ele não conseguia, e a mãe dele, analfabeta, né, analfabeta, ele nem ajudou. sabia, né, que ela não sabia Ele nem ler, sabia, né? ele não sabia que ela era analfabeta e ela exigia que ele lesse livros, né? E tirou ele da televisão naquela época, né? Então hoje e aí depois ele se tornou, né, um dos maiores cirurgiões, né? Ele é vivo ainda, né? Na última eleição para presidente nos Estados Unidos, ele era um dos pré-candidatos. Entendeu? E era uma criança que ele foi dado como especial. Agora, aquela mãe, ela serve para hoje. A mãe precisa ter a coragem e a disposição para desligar a televisão. A coragem e a disposição para desligar o celular. Isso mesmo. E fazer o seu filho ver outras coisas, sabe? Ler livros. E você ler. Só que assim, como a gente falou da outra vez, o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Então não adianta nada você tomar o celular dele na hora da refeição e você ficar vendo o celular na mesa. Na mesa, principalmente, a experiência da mesa, a gente precisa resgatar. Tudo desligado, todos os equipamentos eletrônicos, ninguém com celular na mesa e você conversar. Termina a janta, faz uma brincadeira de stop, faz uma brincadeira de vivo ou morto, sabe? Uma brincadeira com as crianças. Sim. Entendeu? Ah, isso aí, Carla. E aí, olha, deixa a gente só divulgar que a gente vai divulgar a agenda, né? A gente vai divulgar a agenda essa semana que a gente está fechando e nós vamos ter um grupo no Zoom. Então, as mães que quiserem participar,
depois manda para a sua líder, né, o seu nome, para a gente vai mandar o link do Zoom e nós vamos marcar uma vez por mês essa reunião no Zoom. A gente vai sempre trazer uma pessoa para falar sobre a adolescência mesmo, né? Então, para dar um suporte para as mães. Porque assim, a gente precisa, nesse grupo vai ser tipo um fórum. Então a gente vai falar o que está pegando na hora, sabe? As coisas que estão envolvendo os adolescentes, o que eu preciso fazer para envolver os adolescentes, trazê-los para mim, para ele ficar aqui juntinho comigo, para você ser a influencer dele, né? E não a Bruna Marquezine, entendeu? E assim, para você conhecer os amigos, para conhecer os professores, né? Passar mais tempo com ele. Então, a gente vai tentar trazer não somente a palavra de Deus, mas a vida de modo geral. Legal. Carla, e não só para as mães, o foco vai ser para mães de adolescentes, mas que nem no meu caso, que não sou mãe de adolescente, como você explicou uma vez, né? Que pode ser remédio para quem está na situação, né? E vacina para quem vai passar pela situação, né? Então, acredito que o convite se estenda aí para todas as mães também. Para todas as mães, é isso mesmo, viu? Para mim, essa palavra de remédio e vacina, o que é melhor tomar? A vacina ou o remédio? Com certeza a vacina. Sim. Eu que peguei o Covid, se tivesse uma vacina, eu não teria passado por todo o processo que eu estou passando agora. Com certeza, a vacina é muito melhor do que o remédio. Então, lógico, né? Se a pessoa já está com o adolescente aí, já está com problema, vamos tentar, né, ajudar a mãe, mesmo com sabedoria de Deus. Agora, quem tem os filhos pequenos, você tem uma chance enorme de ter uma vida bem menos problemática. É uma oportunidade, Oportunidade. Mesmo. Ah, Carla, então tá bom, né? Obrigada por essa tarde maravilhosa, né? Eu amei também, gente. Para trazer para a gente tanta informação, tanto ensinamento, né? Muito rico, né? Que privilégio que nós temos, né? Nós como servas do Senhor, por ter tido essa tarde mesmo, né? De ensinamentos. Eu te agradeço muito de coração. Amém? Vamos deixar gravada, tá? Vocês. E deixa mesmo. Pra gente Nós vamos deixar gravada e depois eu passo, a gente vai colocar no YouTube e aí depois eu passo novamente o link, tá bom? Pra gente passar para as mulheres, tá bom? Tá bom, gente. Vamos, né, orar, né? Pra gente... Sim. Você quer que eu faz a oração, Carla? Eu faço, sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, Deus, nós colocamos as nossas vidas, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigada, Senhor, pela Tua presença, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada por cada mãe, Senhor, que esteve presente, Senhor, nesta tarde. Que o Senhor possa dar para elas, Senhor, uma criatividade, Senhor, alegria, Senhor, de estar com os filhos, Senhor, alegria, Senhor, nessa missão tão maravilhosa. Senhor, revela para essas mães, Senhor, como que elas devem agir de forma diferente, para que seja resgatado, Senhor, essa experiência da mesa, essa experiência no lar, e que os nossos lares voltem a ser esse lugar secreto e esse lugar sagrado, onde os nossos filhos vão ter sempre a lembrança, Senhor, de um lugar seguro para eles. Pai, em nome de Jesus, ilumina essas mães e encanta, para que elas possam encantar, Senhor, e envolver os seus filhos, para que a maior influência, Senhor, na vida deles sejam elas. E que os princípios que elas ensinam sejam esses, Senhor, que eles levem para uma vida inteira. Fortalece essas mães, Senhor, porque nem tudo, Senhor, são flores, nem tudo, Senhor, acontece da forma que nós planejamos, mas que elas tenham força, Senhor, no dia da adversidade também, Senhor, para continuar firme, profetizando bênçãos, Senhor, sabendo que o Senhor, Ele ouve todas as nossas orações e as nossas orações nunca voltam vazias. Essa é a nossa oração, Senhor, nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Amém, Carla. Obrigada. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus Amém. abençoe a todas as Obrigada. mulheres que participaram e as que ainda vão assistir, em nome de Jesus. Um Isso, beijão, amém. Carla. Isso mesmo. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau.